Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e esta é a playlist Redação em 10 Minutos. É aqui que você vai tirar as suas dúvidas para mandar muito bem no texto que escreverá no vestibular, com o tempo de até 10 minutos. Este é o nosso 6º vídeo e seguimos falando sobre a estrutura textual. Hoje o assunto é argumentos. Como montar bons argumentos? A primeira coisa que você precisa saber quando for montar a sua argumentação é que dado não é sinônimo de argumento. Ora, mas como assim, Átila? Eu não preciso do dado para argumentar? Sim, você precisa, mas o dado é uma base. Um dado, basicamente, é o produto de uma pesquisa, de um levantamento, de algo empírico e obedece a critérios. Como assim obedece a critérios? Um exemplo bem simples. Imagine que eu vou fazer uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores brasileiros por tipos de suco. E eu considero na minha pesquisa quem gosta de suco de laranja, suco de limão e suco de uva. Portanto, eu vou dividir o meu universo de 100% dos pesquisados em 3 sabores. Por outro lado, se eu fizer uma pesquisa que considera laranja, limão, uva, maracujá, abacaxi e acerola, eu passo a ter 6 sabores no meu universo e vou ter uma divisão diferente das porcentagens. Assim sendo, isso mostra que você pode questionar o critério de obtenção do dado. Atenção, o dado em si é uma verdade, uma vez que para os critérios usados ele funciona, mas eu posso questioná-lo a partir de um critério. Por exemplo, num dado de analfabetismo, eu posso questionar se o critério para definir quem é analfabeto é a não leitura e a não escrita de forma total ou é o analfabetismo funcional, aquela pessoa que até lê e escreve, mas não domina a língua na sua profundidade. Fechado? Entendida essa diferença, vamos às estratégias argumentativas. Assim como no vídeo anterior, eu explico para você que não existe uma melhor ou mais importante do que a outra. Existem as estratégias que funcionam para o tipo de tema que você tem e para a argumentação que você quer traçar. Primeira estratégia argumentativa, estratégia de causa e consequência. Ela é uma das estratégias mais amplas e interessantes, porque se você tem um fato-problema, como, vou ficar no exemplo anterior, um número de analfabetos funcionais ainda muito altos em relação ao total de alunos que saem das escolas, você tem como analisar isso de uma maneira ampla. Por que existem ainda esses analfabetos funcionais? E aí você pode analisar causas ligadas ao sistema de ensino, à política educacional, à frequência escolar, etc. Você pode também analisar as consequências do analfabetismo funcional para a qualificação da mão de obra, para o mundo do emprego, para a política salarial. E aí, abrangendo causas e consequências, você vai ter uma argumentação mais completa. Obviamente que, se você for detalhar causas e consequências várias, convém até que você utilize 2 parágrafos, por exemplo, um apenas para elencar causas, outro apenas para elencar consequências. Assim você terá um nível de detalhamento maior e, no caso do analfabetismo, já que estamos falando de um fato-problema, um problema social, você poderá encaminhar uma proposta de intervenção. Segunda possibilidade, análise de dados numéricos. Análise de dados numéricos para temas que têm uma grande abrangência, envolvem muitas pessoas, em que as porcentagens elas dão uma maior fixação ao seu tema e uma percepção mais clara da realidade. Se você está falando, por exemplo, sobre o problema de saneamento básico ou falta de água, é importante dizer dentro de uma cidade ou dentro do país qual é a porcentagem de pessoas que não têm acesso a isso. Ou ainda, caso você fale sobre um tema bem atual, que é a inclusão digital e, por consequência, a exclusão digital, ou seja, aqueles que não têm acesso a computadores ou à internet. Também é importante colocar um número em milhões de pessoas ou porcentagens em relação ao total. Os dados numéricos, eles trazem sempre um efeito de verdade bastante interessante, uma vez que eles colocam o seu tema dentro de alguns universos. Então, eles evitam argumentos vazios como é muito grande o número de pessoas que ainda não têm acesso ao computador, já que é muito grande não diz muita coisa, e trazem uma noção de exatidão. Os números, a matemática, eles darão essa precisão ao seu tema e, claro, você vai buscar esses números da coletânea. É muito difícil que você guarde porcentagens e números na sua cabeça, e é para isso que existe o texto base, para você se servir deste dado e, a partir dali, analisar, debater
estes números, seja conjugando com a estratégia anterior de causa e consequência, seja verificando a questão de investimentos sociais, enfim, tantos outros que você pode fazer por aí. Terceiro ponto que eu trago para você é o ponto de comparações e analogias. Qual é a diferença entre comparar e fazer uma analogia? Comparação é quando você pega situações semelhantes e levanta alguma diferença. Então, por exemplo, eu vou comparar as provas de vestibular aplicadas dentro do Brasil. São provas de vestibular com a mesma finalidade, uma estrutura parecida, mas as diferenças entre a FUVEST e a Unicamp, duas universidades públicas do estado de São Paulo, duas das mais requisitadas do país, que têm níveis de excelência e como os vestibulares se diferem. A analogia, por outro lado, é quando eu trabalho com situações que são essencialmente diferentes e, a partir disso, eu busco semelhanças. Se eu for falar das deficiências do ensino no Brasil, comparando as escolas particulares com as escolas públicas, são situações estruturais, são situações de aluno e de poder aquisitivo muito diferentes, e aí eu posso trabalhar analogicamente estes dois. Tudo bem? Comparações e analogia, eles vão equiparar situações, mas na comparação predomina a semelhança e dessa semelhança eu puxo diferenças, e na analogia predominam diferenças e dessas diferenças eu puxo a semelhança. É importante também dizer que, independente da estratégia que você use, deve ficar clara a interpretação do dado. Como eu disse agora há pouco, um dado não é um argumento. Você vai precisar de dados em todos os seus parágrafos. Você vai ter que trazer esses dados, mas estes dados devem ser debatidos e esse debate e essa interpretação é que trará a marca de autoria para o seu texto. O que é autoria? É a pressuposição de que todos os vestibulandos têm os mesmos dados, mas cada um vai fazer uma análise diferente. Um outro ponto é que a sua sequência argumentativa ela deve sempre crescer em nível de detalhamento, ou seja, você vai partir sempre de algo mais amplo, mais geral na sua tese, e os detalhes, as minúcias aumentam ao longo do texto. Você não pode fazer um texto inteiro generalista, sob pena de não ter argumentos e ter apenas constatações óbvias, mas você não pode trazer a especificidade sem antes ter trazido o tema amplo. Vou pegar um exemplo de um outro tema, vamos usar aqui a violência infantil, ok? Eu não posso falar, por exemplo, sobre os distúrbios psicológicos que uma situação de violência causa em uma criança se eu não tiver, primeiro, conceituado ou analisado o que é a violência, ou se eu não tiver mostrado números, ou não tiver tido um universo, por exemplo, de causas dessa violência. Eu não posso falar da consequência antes de falar de uma causa. Então, existe sempre uma ordem do geral para o detalhe. Primeiro você traz os dados mais gerais e aí você vai detalhando nos seus argumentos. É importante que a sequência de parágrafos ela faça o seu texto funcionar como uma espécie de funil, com a boca mais larga sendo a introdução e o fim do funil ali pequenininho sendo a conclusão, que você trará o encerramento do tema. Tudo bem? Continuidade. Se você não tiver continuidade nas suas ideias e na sua análise, você não tem uma dissertação. O encadeamento lógico é fundamental a este tipo de texto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a conclusão. Maneiras, preste atenção, é um plural, maneiras de concluir a sua dissertação. Se você tem gostado da nossa playlist, não se esqueça de curtir este vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative as notificações e compartilhe para que, assim como você, outras pessoas que estão estudando para o vestibular tenham o mesmo acesso a este conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!